Eu vou contar uma história de autoria de Shai Agnon, que foi Prêmio Nobel de Literatura em 1966, escritor em língua hebraica, viveu desde os anos 30, ele viveu em Jerusalém e morreu em 1970. Deixou uma obra volumosa, 3 grandes romances e uma grande coleção de contos curtos e novelas. Para o português nós temos esse livro traduzido, que é uma edição comemorativa da editora Perspectiva, uma edição comemorativa da outorga do Prêmio Nobel a Shai Agnon. Aqui é uma coletânea, esse livro é uma coletânea de contos de Jerusalém. Esse conto que eu vou contar é um conto longo, então o porte de uma novela, quer dizer, maior que um conto e menor que um romance. E eu vou ter que pegar a espinha dorsal dele. Na realidade, é uma história dentro de outra história. Eu vou contar a história interna, a história dentro do contexto maior. Impossível reproduzir, no relato é impossível reproduzir uma leitura. Além do conto ser longo, o Agnon tem um estilo literário prolixo. Ele é muito detalhista, repetitivo no bom sentido, o estilo dele é sensacional. E eu acho que a glória dele como prêmio Nobel reside justamente nesse estilo, cheio de diálogos com descrições muito detalhadas, e fica realmente impossível substituir uma leitura. Mas eu vou pegar o cerne, né, da história, a história dentro da história, eu vou pegar a história interna, como eu disse, com apenas 2 personagens. Então vamos ao nome da história. O nome da história é Tehila. Tehila é um nome feminino, é um nome de mulher. Ele tem o mesmo radical de aleluia, né, que quer dizer louvor. Então é um nome bastante... E também Tehilim, né? Ele tem o mesmo radical de Tehilim, que é Salmos. Então é um nome bastante otimista e descreve com propriedade essa personagem, que é uma senhora devota, idosa e bastante otimista com a vida. Nas palavras do próprio, né, autor, se não fossem as roupas dela, seria difícil caracterizar a Tehila como uma idosa, apesar dos seus 104 anos. Bem, quem é Tehila? Essa história dentro da história, ela contém apenas 2 personagens. O narrador, que é o narrador na primeira pessoa, e a Tehila. O narrador é como se fosse uma projeção esse narrador. É como se fosse uma projeção do autor, como se fosse um alter ego, uma projeção do próprio Agnon, porque esse narrador que está contando a história em primeira pessoa, ele é escritor também. Quer dizer, dentro da história, ele é um escritor. E outras descrições, né, desse narrador que sugere, né, uma semelhança muito grande com o próprio autor. E a Tehila era uma senhora idosa, como eu já disse, que andava pelas ruas de Jerusalém fazendo caridade. Então, quem precisasse de ajuda, ela, dentro
das possibilidades dela, dentro da energia, da força dela, ela ajudava. E foi assim que ela conheceu o narrador, esse personagem e escritor, ajudando a encontrar uma casa em Jerusalém. Ele procurava a casa de um sábio com quem ele queria estudar e junto, né, discutir alguns temas e eles foram se esbarrando, quer dizer, ela acompanhou ele até a casa, então eles se conheceram nessa circunstância de auxílio, de ajuda. E eles foram se encontrando muitas vezes em Jerusalém, ao acaso, entre aspas, né? Ao acaso foram se encontrando e esse personagem o narrador, ele obteve informações, ficou curioso em relação a Terrila e ele obteve informações sobre ela a partir desse sábio que ele procurava a casa e uma outra senhora que ela também ajudou a achar a casa e também prestava favores para essa senhora adoentada. Então ele teve algumas informações, ele ficou assim de quem era ela, de que como ela era e que ela tinha sofrido muito durante a vida e que passou por um grande sofrimento, e ele foi ficando envolvido com a Terrila. E um dia ele recebeu desse amigo dele, né, com quem ele trocava estudos, trocava debates, né, sobre as escrituras, ele recebeu um recado desse homem sábio. Ele disse: a Terrila pediu para você ir até a casa dela. E aí ele foi até a casa dela e ela disse para ele: eu ouvi dizer que o senhor é escritor e eu queria lhe pedir um favor. Eu queria que o senhor escrevesse uma carta para mim. Aí ele disse: não, pois não, eu vou escrever a carta para você, mas do que se trata? Então ela disse: eu vou contar a história para você e você escreve a carta. Primeiro eu vou contar a história para você. Quando eu tinha 11 anos, meu pai chegou da casa de orações junto com um amigo, um outro senhor e o filho de 12 anos. E o meu pai disse para mim: Terrila, esse será o seu noivo. Era assim, no final do século XIX, início do século XX, era dessa forma que aconteciam os casamentos, quer dizer, era uma combinação entre as famílias. Isso era bastante comum, bastante frequente. E ele disse: olha, você acabou de conhecer o pai do seu futuro noivo, e esse será o seu futuro noivo. Quando vocês chegarem em idade de casar, vocês estão prometidos um para o outro. E fizeram um contrato de noivado. Muito bem. 4 semanas antes do rapaz, né, do noivo, completar os 13 anos, que é uma cerimônia de bar mitzvah, uma cerimônia bastante importante, 4 semanas antes, o nome do noivo é Shraga. O noivo e o pai não apareceram na sinagoga. E o pai da Terrila ficou sabendo que eles foram numa outra comunidade nesse sábado, foram numa outra comunidade de um outro movimento religioso, que era o movimento racídico, que no início do século XX estava ganhando muito espaço. É um movimento místico, acho que já falamos sobre racidismo.
E ele foi ganhando espaço contra uma outra, em confronto ou como alternativa a um outro movimento onde não havia elementos místicos, menos elementos espirituais e mais elementos intelectuais, do qual desse movimento, a família da Terrilla fazia parte. E quando ele soube que o pai do Shraga, do noivo, com o noivo, foram até uma sinagoga do outro movimento, do movimento racídico, ele esperou acabar o sábado e depois da cerimônia final, Havdalah, no final do sábado, quer dizer, sábado ao anoitecer, ele rasgou o contrato de noivado. E não pediu desculpas à parte ofendida, né, à parte lesada. Ficou por isso mesmo. E o Shraga disse que não perdoava essa ofensa. A família do Shraga ficou muito ofendida com essa decisão da família da Terrilla. E rapidinho eles providenciaram outro noivo para ela, para quando chegasse a idade que eles se casassem. Então a Terrilla casou com outra pessoa, tiveram 3 filhos, 2 filhos homens e uma menina. Quando o filho mais velho ia completar os 13 anos, ele ia fazer o Bar Mitzvah, 4 semanas antes, ele morreu de epidemia. Graçou uma peste na região. Ele, 1 ano antes, tinha sido contaminado por essa epidemia e veio a falecer 4 semanas antes de completar os 13 anos, o Bar Mitzvah. E a Terrilla fez essa relação. Ela disse: meu filho morreu 4 semanas antes de completar o Bar Mitzvah, no final do Shabat, depois da Havdalah, justamente numa ocasião semelhante, meu pai rasgou o contrato de noivado. E assim, passaram 2 anos, o segundo filho estava se aproximando também dos 13 anos da cerimônia de Bar Mitzvah. E ele, antes da cerimônia, ele se perdeu num bosque e caiu no pântano. Foi achado morto dentro de um pântano. Com isso, a Terrilla disse para o marido: nós só temos uma filha. Precisamos pedir perdão ao Shraga, senão vamos perder essa filha também. Temos que pedir perdão a ele. E o marido da Terrilla começou a percorrer a região. Havia muitas sinagogas racídicas. Shraga não pertencia a uma sinagoga pertenceria a outra, senão alguém poderia dar uma indicação, e assim ele foi circulando, procurando o Shraga para pedir desculpas pela palavra rompida. E não achava. E nessas andanças ele adquiriu uma doença e acabou morrendo. Sem o pedido de desculpas. A menina, ela cresceu e aí, como era comum na época, fizeram um casamento para ela também. Só que a menina não compareceu à cerimônia de casamento onde ela era a noiva, como se ela tivesse enlouquecido. Então, a Terrilla, no fim, perdeu os 2 filhos, o marido e a filha, que ficou fora de si. E ela disse para o personagem escritor, para o narrador: eu quero escrever uma carta para o Shraga com pedido de desculpas.
E o escritor disse para ela: essa história que você está me contando tem uns 90 anos. Você tem certeza, quase 90, você sabe se ele está vivo? Provavelmente ele não está mais vivo. Aí a Terrila disse: não, ele morreu há 30 anos. Uma vez eu estava na sinagoga e alguém pediu que se fizesse uma oração em memória ou em intenção ao Shraga, de sobrenome, que havia falecido há 30 anos. E assim eu fiquei sabendo que ele faleceu há 30 anos. E aí o escritor disse: mas se ele faleceu há 30 anos, como você vai entregar a carta para ele? Aí ela disse: eu vou levar comigo, vou levar a carta comigo. Está vendo aquele jarro? Eu vou colocar a carta dentro, vou lacrar e vou levar a carta comigo. Aí ele disse: mas vai levar como? Aí ela disse: eu vou levar ela comigo. A carta vai chegar às mãos do Shraga. E aí ele escreveu a carta, a Terrila dobrou a carta, e levou 2 dias para escrever essa carta, porque ela ficava muito cansada, porque ela, depois de contar a história, ela ia guiando o escritor. Ele escreve assim: ilustríssimo. Aí o escritor escrevia ilustríssimo. Aí ela dizia: agora escreve assim, ilustríssimo senhor Shraga. Hoje eu fiquei cansada, volto amanhã. Então uma coisa bem agnon, né? Bem lenta, bem gradativa. E depois da carta escrita, ela colocou dentro de um jarrinho e lacrou. Depois disso, ela foi até a sociedade funerária, Hevra Kadisha, e ele foi atrás dela. Ela assinou o contrato de escritura, né, da morada final, e veio a falecer naquele mesmo dia. Como se ela estivesse prevendo que depois do pedido de desculpas, ela seria enterrada, né, com o jarro, já prevendo que depois de pedir desculpas ao Shraga, ela poderia morrer. Então ela já contratou a lavagem, as purificadoras, e com o pedido de que toda a orientação de que fosse levada junto com o jarro. Temos aí um exemplo do valor da palavra dada, né? Quer dizer, temos alguns exemplos: a promessa quebrada, a relação de delito e punição. Quer dizer, essa história é uma história libertadora, né? Foi libertadora para Terrila. E eu li uns comentários, entrei nos sites israelenses e li uns comentários de que foi libertadora também para o personagem narrador e, quem sabe, para o próprio Agnon. É uma história totalmente libertadora. Se quiserem comentar, tem espaço embaixo, eu gostaria muito que comentassem. Depois voltamos a Agnon. Obrigada. Tchau.